Olá, crianças, tudo bem? Eu estou bem, espero que vocês estejam, né? Aqui é o professor Anselmo Santana e hoje vamos falar sobre sinônimos e antônimos. Mas antes, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, caso você não seja inscrito. Também clique no sininho para que você seja notificado assim que novos vídeos forem postados aqui. Deixe seu comentário, seu like, enfim, isso nos ajuda muito. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que sinônimos e antônimos, quando a gente cai um pouquinho em campo, fazer com o outro, quando a gente realmente quer estudar, a gente aprende ele rapidinho, certo? É muito importante termos o hábito de ler bons livros, historinhas em quadrinhos, jornais, revistas, entre outros, certo? Por quê? Porque cada vez que a gente faz isso, o nosso vocabulário se torna mais aperfeiçoado, ou seja, se torna mais rico, a gente tem mais palavras para substituí-las. Aliás, para substituir algumas outras palavras, para não ficar tão repetida nossa redação, por exemplo, nossas historinhas, a gente ficar repetindo muitas palavras, se torna feio, né? Então, assim, nós não devemos escrever da mesma maneira que a gente fala, certo? A escrita, ela precisa de algumas coisas, algumas regras, né? Para que a gente possa escrever bem, para que as pessoas nos entendam bem com relação à escrita. Então, quando falamos em sinônimos, lembramos de significado. E esse significado nos leva à ideia de quê? Do dicionário. Por quê? Porque ele deve ser o nosso companheiro constante. Então, com o dicionário, a gente consegue substituir algumas palavras nas nossas redações. E se a gente aprender algumas delas de tanto a gente ler, de tanto a gente gostar de leitura, é bem melhor, certo? Vamos iniciar aqui com nossa aula para valer, certo? Muito bem. O que são sinônimos e antônimos? Sinônimos são palavras de sentidos semelhantes, certo? Ou seja, sentidos iguais, parecidos. Já os antônimos são palavras de sentidos opostos, contrários. E por isso, o antônimo se torna até mais fácil de se aprender. Vamos a alguns exemplos de sinônimos. Nós temos aqui de azul as palavrinhas encontrou, residência e calmo. Encontrou a gente pode trocar por achou. Residência por casa, porque são as mesmas coisas. Calmo pode ser tranquilo. Agora vamos a alguns exemplos de antônimos. Lembrando que essa aula é um pouquinho rápida, é um pouquinho simples, porque são para crianças de terceiro ano do ensino fundamental, certo? Nos antônimos nós temos, como eu falei no início, o contrário. Então o contrário de claro é escuro. O contrário de bonito, feio. O contrário de alto, baixo. Se fosse gordo, magro, né? Grosso, fino. E por aí ia, né? Aqui, só para finalizar, quando trocamos uma palavra por outra com significado quase igual, muito parecido ou semelhante, estamos usando um sinônimo, ou seja, sinônimos são palavras de sentidos muito parecidos. Já quando substituímos uma palavra por outra de sentido oposto, contrário, estamos utilizando um antônimo. Portanto, os antônimos são palavras de sentidos opostos.